Tá? Ok. E fazer a abertura. Vamos lá então, 3, 2, 1. Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos a mais um webinar do IBDE, do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Hoje contamos aqui com as ilustres presenças de Edmo Neves, Marisa César e Marcos Vinícius. Só destacando um pouco do que é esse movimento que nós fazemos aqui no Instituto. É um movimento que não tem absolutamente nenhuma intenção no sentido de levantar alguma ideologia ou sobretudo, nenhuma intenção partidária ou política, mas sim de multiplicar conhecimento e informação dentro dos perímetros de governança, riscos e compliance, gestão de riscos, governança corporativa e compliance, e transparência dentro do mercado de capitais, onde é esse grande guarda-chuva onde nós nos inserimos. Eu vou deixar a palavra com o nosso presidente, Edmo Neves, para fazer a apresentação do Instituto, e vamos dar continuidade dentro de alguns minutos. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Agradeço a introdução feita pelo Felipe Dalbello, diretor de comunicação do IBDE. Meu nome é Edmo Neves, sou presidente do IBDE, Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial. Sou advogado, profissional que atua na área de compliance há 15 anos, trabalhei como diretor de compliance em várias multinacionais, tenho dado aula em várias universidades e escrito alguns livros sobre o tema. O IBDE é uma iniciativa sem fins lucrativos que tem 3 objetivos principais. Eu costumo, quando eu faço a descrição do Instituto, eu costumo abordar 3 grandes frontes em que o IBDE atua. Primeiramente, o IBDE ele tem um objetivo de realizar eventos, seminários, cursos, palestras, com o objetivo de fomentar o compliance e a ética empresarial. O IBDE tem feito parcerias com várias universidades, tem feito cursos internacionais, já fez cursos na Alemanha, nos Estados Unidos, na verdade 2 nos Estados Unidos. O ano passado fizemos um curso na Universidade de Coimbra, sobre direito e governança. Então, em termos de eventos, seminários, nós temos atuado de maneira intensa. Além disso, além dos eventos para promoção da ética e do compliance e do respeito ao direito, nós também temos feito publicações. O IBDE tem participado de vários livros conjuntos sobre governança, risco e compliance, publicou já várias revistas. Se você entra ali no site do IBDE, ibde.org.br, você pode encontrar exemplares para download gratuito do código de conduta, cartilhas sobre diversidade, cartilhas sobre a área de saúde, cartilhas sobre presentes e entretenimento, enfim, existem vários materiais disponíveis ali no website do IBDE. Além das revistas, livros, artigos, enfim, tem uma publicação contínua, sempre com essa temática de compliance e ética empresarial. E o terceiro fronte, que é um fronte igualmente importante, que é o advocacy, que nós promovemos para defender pontos relevantes em que podemos contribuir com a sociedade na promoção, de novo, da ética empresarial e do direito. Então, temos nos reunidos com autoridades, temos feito contato com vários secretários de Estado, com ministros, tivemos a oportunidade, inclusive, de nos reunir com autoridades do Departamento de Comércio dos Estados Unidos, o ano passado. Esse ano estivemos com o general comandante da região sudeste do Brasil, do Exército Brasileiro. Enfim, temos uma área institucional de relacionamento em que promovemos o advocacy, ou seja, defendemos pontos de vistas relativos a essas 2 temáticas. E nessa linha, e se adaptando a essa época de pandemia, temos promovido aí, de maneira bem sucedida, vários eventos de webinar, com o auxílio luxuoso do Felipe Dalbello. Esse já é o 5º
evento, e temos alguns outros já programados. Então, em breve síntese, é isso aí que nós temos em termos da minha apresentação pessoal e da apresentação do que é o IBDE, uma iniciativa entusiasmada para promover a ética empresarial. Excelente, muito bom. E pessoal, só transmitindo algumas mensagens para todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo aí, podemos dizer internacionalmente, já que a rede é internacional e aberta, pública, vocês podem endereçar algumas perguntas, independente do idioma que vocês forem enviar. Nós temos colegas aí na América Latina, nos Estados Unidos, não só brasileiros, mas também que compreendem o português, no nosso canal do YouTube, onde vocês já devem ter acessado através daquele QR Code, do QR Code. Eu vou pedir, por gentileza, ladies first, se vocês me permitem, cavalheiros, que temos a honra de a presença de Marisa César. Ela naturalmente vai fazer a apresentação da sua carreira e da sua trajetória brilhante e de sucesso, que é não só conselheira certificada, mas também CEO do Grupo Mulheres do Brasil. Tem uma trajetória muito sólida na área de comunicação, gestão de riscos e crises, entre outros, senão acaba apresentando ela mesma. Vou deixar ela com vocês para se apresentar. Marisa, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença. Faça suas considerações iniciais. A palavra toda é sua. Olá, Felipe. Primeiramente, muito obrigada a você, ao Edmo, ao IBDE pelo convite. É um prazer poder estar compartilhando esse momento com um conteúdo muito importante, com pessoas como o Max, Vinícius, como o Edmo e como você, Felipe. Como você já falou, brevemente, tem uma trajetória, né, que vem de formação de relações públicas, com pós-graduação em marketing, a parte de business administration. Também ingressei e comecei a estudar muito a questão de governança corporativa, a qual faço parte há mais de 4 anos do IBGC, a qual compartilho, inclusive, de uma das comissões com você, né, Felipe, que é a Comissão de Comunicação e Mercado de Capitais, e tive o prazer de dividir também um belo trabalho em uma das multinacionais que eu passei com o Edmo. Então, a gente também trabalhou aí uma longa data, aí uns 7 anos junto, então também já nos conhecemos de mercado. Então, dentro dessa visão de carreira, tenho realmente essa atuação e hoje, depois de uma longa trajetória no mundo corporativo, hoje estou numa instituição que é sem fins lucrativos, que é o Grupo Mulheres do Brasil, a qual tem a presidente, a Luiza Helena Trajano, um grupo que foi fundado já está completando esse ano 7 anos, e que durante 4 anos eu fui voluntária, e que trabalhamos sim com essa questão de causas em prol de um Brasil melhor, que navegam desde a questão de água e saneamento para todos, como também o combate à violência contra a mulher, com uma saúde estruturada para todos os habitantes do nosso Brasil, bem como uma educação básica igualitária, né? Então, baseado em tudo isso, acho que faz muita conexão quando a gente fala toda essa nossa trajetória aqui, se pegar tudo aquilo que a gente vai ver aqui agora, juntando o Marcos, juntando o Edmo, você e eu, a gente traz muito conhecimento, como você falou, né, na questão não só da teoria, mas da prática da vivência de mercado e por onde nós transitamos, né, e aí trazendo as temáticas de super relevância, principalmente nos dias de hoje, que é a nossa questão da ética, da transparência, do compliance, e mesmo do que nós vamos falar aqui da parte da CVM, principalmente da CVM 617. Então é um super prazer de estar compartilhando esse momento com vocês. Prazer é todo nosso, Marisa, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Marcos, por gentileza, podemos ter a honra de que você se apresente, antes que a gente evolua para o nosso tão esperado bate-papo, os 3 assuntos, 4 assuntos na realidade, né? Por favor. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos que estão aí nos assistindo, né? Espero que todos estejam bem. A gente está passando por um momento bem diferenciado daquilo que a gente julgava que era uma vida normal, mas
acreditando que todos estão bem, todos seus amigos familiares, e que em breve tudo isso vai ser passado. Óbvio, vamos ter um aprendizado disso tudo, mas vamos caminhando juntos. Quero agradecer aqui o IBDE, na figura do Edmo e do Felipe, pelo convite, também ter o privilégio de conversar com os dois, privilégio tão grande também de conversar com a Marisa, né? A gente vai estar aqui tentando compartilhar com todos vocês, né, alguns pontos que envolvem o compliance no mercado de capitais, e sempre costumo dizer, né, que o compliance pode ser comparado com uma grande bacia hidrográfica, né? Vamos imaginar que nós temos vários rios, né, e cada um desses rios é um braço de compliance, né? Eu vou falar um pouco, entre outras coisas, da prevenção à lavagem de dinheiro, que, sem dúvida nenhuma, é um dos principais afluentes, né, do rio principal, mas eu tenho outros afluentes, como a anticorrupção, quando se fala do combate a questões relacionadas aos crimes ambientais, também é um outro afluente, e todos esses afluentes vão acabar se encontrando no rio principal, né, que é o rio da conformidade, que por sua vez vai desaguar no mar da integridade. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como que isso funciona no mercado de capitais. Queria só aqui concluir fazendo um rápido disclaimer, já que estamos falando de compliance, né, tem uma regra que é compartilhar com vocês o disclaimer de que as minhas opiniões aqui expostas não necessariamente vão vincular a CVM ou meu colegiado, minha alta administração. Perfeito, passando a palavra então para o Felipe, por favor. Muito bem, pessoal, muito bem. Obrigado mais uma vez, então, Marcos, Marisa e Edmo. Novamente, pessoal, alguns estão comentando lá na nossa rede que tem um pouco de atraso, delay, mas infelizmente, ou felizmente, tem muita gente multiplicando conhecimento e transmissão mundialmente. Então a rede está um pouco questionada, mas temos certeza absoluta aí que algum momento inicial de instabilidade já que melhora. Bom, vamos pegar então o primeiro tema, dentro dos quais elencamos aqui, a pedido também dos associados e também por razões de tendência, e não só daquilo que a gente atravessa hoje, quando a gente fala, nós falamos a gente, eu me refiro à sociedade global. Nós não enxergamos barreiras hoje de ordem nenhuma, muito menos física, nesse momento que a gente atravessa da pandemia. E falar de transparência, falar de mercado de capitais, falar da instrução 617, que a gente vai mergulhar um pouco no que tange aí a prevenção da lavagem de dinheiro, etc. Temos que falar um pouco do contexto. No contexto que atravessa a sociedade, dos novos motivadores, das dinâmicas, do novo normal. Eu vou deixar vocês muito à vontade, quem quiser iniciar a falar um pouco dentro da sua área de atuação, como que vocês enxergam, que direção o mercado de capitais. Fiquem muito à vontade em falar naquilo que é de exclusividade no conhecimento e expertise de vocês. Mercado de capitais, que direção está indo do ponto de vista de vocês? Quais são os novos entrantes? Quais são os novos, vamos dizer assim, as novas ameaças? Se olharmos para Porter, né, 5 forças, podemos fazer alguma analogia do que mudou e para que direção, né, não temos bola de cristal, mas a sociedade e o mercado de capitais está se adequando, se ajustando. Que conformidade, né, que formação, melhor dizendo, que configuração está tomando. Por favor, fique à vontade. Vai, vou começar, vai. Só essa primeira, hein, porque essa história de ladies first não funciona muito, mas tudo bem, essa eu começo. Indo muito no que você falou, Felipe, cada um com a sua expertise, acho que primeiramente a gente tem um cenário que, muito colocado bem pelo Marcos, de repente o mundo mudou e a gente está aprendendo a navegar nele. Por que eu falo isso? Porque foi tão de sopetão que eu acho que de repente, de um mundo muito aberto, a gente teve que se enclausurar e ficar totalmente fechado e aprender a se comunicar com os outros. Então, aquilo que se previa numa digitalização, que ela estava indo num caminho muito mais vagaroso, de repente ela teve que se acelerar em horas, em dias, para todo mundo estar conectado e aprendendo a trabalhar, para que a gente pudesse conseguir garantir uma maior produtividade. Quando a gente fala isso em relação às empresas, podemos falar das empresas que abertas, ou mesmo as empresas que ainda não estão abertas e que talvez nem virão a ser, a gente está falando também em moldar
também a forma de atuação dos nossos conselhos. E isso quer dizer que aquilo que tudo se fazia de uma forma presencial, a gente passou a ter que fazer de forma digital. Então, se você tinha uma certa agenda de que você tinha que se comprometer a estar em determinadas reuniões de conselhos presencialmente, isso mudou. Nós estamos aqui e temos que aprender a discutir de uma forma muito pautada e estratégica, mesmo que de certa forma à distância. Tanto é que as Assembleias Gerais, as AGOs, elas, tudo bem, elas foram postergadas, mas da forma como nós estamos continuando, nós vamos ter que, muitas delas precisam ser de uma forma online. Por outro lado, eu acho que a gente tinha um mundo muito capitalista, e eu acho que as organizações estão sendo repensadas e estão se tornando mais orgânicas, mais biológicas. E muitas dessas questões hierárquicas e formas de se trabalhar, elas estão tendo a necessidade de serem moldadas. E, ao mesmo tempo, complementando um pouco mais, quando a gente fala do nível de responsabilidade, da questão de transparência, mais do que nunca, isso se torna um fator muito relevante e em todos os aspectos, com todos os stakeholders da cadeia, que as empresas, independente de elas serem pequenas, médias ou grandes, elas precisam fazer de uma forma transparente. E como que se faz isso nesse novo modelo? Então, essa eu acho que não só um pensamento meu, mas eu acho que essa é uma dinâmica que se tornou uma realidade. Obrigado, Marisa. Senhores, quem gostaria aí de complementar? Seu áudio está fechado, Edmo. Obrigado. O Felipe havia feito aí a menção ao professor Michael Porter. Para quem não sabe, o professor Michael Porter, em 1979, ele idealizou uma visão muito mais ampla das 5 forças que afetam a competitividade, ou seja, muito além da rivalidade entre as empresas, você tem aí o poder de barganha dos fornecedores, o poder de barganha dos clientes, você tem novos produtos e serviços competindo com a empresa, temos os riscos de inovação e a própria rivalidade em si. E a meu ver, isso tem tudo a ver com as tendências atuais do mercado de capitais. Eu me surpreendi alguns anos atrás, quando eu me dei conta de que aqui no Brasil, quão reduzido era o número de empresas de capital aberto. Se você acompanha o mercado norte-americano, você percebe que a cultura de companhias abertas é uma cultura muito mais difundida, muito mais ampla. No entanto, se é uma dificuldade de um lado, de outro lado, isso também é uma oportunidade. Eu vejo esse mercado de capitais crescendo, se abrindo, e aí vem o desafio de você ter mais governança. A governança teve uma evolução em termos de, primeiro, se concentrar ali nos acionistas majoritários, posteriormente passando dos majoritários para considerar também os direitos dos minoritários, e numa terceira fase, a fase atual, em que você considera os stakeholders como um todo, ou seja, muito além dos majoritários e dos minoritários, você tem que considerar concorrentes, fornecedores, clientes, você tem que considerar o próprio poder dos empregados, enfim, uma visão muito mais ampla e que, de certa forma, coincide com aqueles temas considerados pelo professor Michael Porter. Então, eu vejo como uma tendência a ampliação do mercado de capitais e, de um lado e de outro lado, a necessidade de aperfeiçoar toda a estratégia de governança corporativa. Eu trabalhei com compliance e aprendi na prática a partir de 15 anos atrás, quando fui contratado por uma empresa para ser diretor jurídico, e 2 meses depois falaram, você vai ser diretor de compliance também. E naquela época, em 2005, eu não tinha ideia do que era o compliance. Então a gente foi aprendendo na prática. Depois de 5 anos, a gente já tinha um programa muito maduro, programa esse que posteriormente foi submetido à CGU e ganhou selo Proética por 4 anos seguidos.
E a gente começa a entender o compliance como um elemento da governança corporativa. Infelizmente, para aqueles que só veem o compliance, na verdade o compliance tem que ser visto de uma maneira muito mais ampla. O compliance como um item dentro de gestão de riscos, que é um item dentro da governança corporativa. Então, falando em termos de tendência, eu vejo uma ampliação do mercado e uma necessidade cada vez maior de se aperfeiçoar toda a estratégia de governança corporativa, gestão de riscos e compliance. Perfeito, Caro. Obrigado. Marcos, à vontade, caríssimo. Bom, vamos lá. Eu acho que na esteira do que a Marisa e o Edmo comentaram, né? A gente econômica hoje, onde fica evidente que na atual taxa de juros que está sendo praticada no âmbito da Selic, né, fica muito mais convidativo o investidor buscar a possibilidade de maiores rendimentos, né, buscando as alternativas que são disponibilizadas pelo mercado de capitais, o que não significa que isso é uma regra obrigatória, né? Obviamente que ele tem que estar adequado com o seu perfil de risco que ele quer correr, né? Existem aqueles investidores mais conservadores, mas, evidentemente, né, você tem um cenário onde você tem uma taxa de juros anual a 10, 11, 12% é uma coisa. Na atual atuação dessas taxas de juros, é óbvio, você fica com um leque de opções mais atrativo para você buscar maiores rendimentos. Obviamente, correndo maiores riscos, mas consciente, né, desses riscos. Então, eu acho que esse é o primeiro fator, né? Não é isso por si só que vai democratizar ainda mais o mercado de capitais, mas certamente é uma janela de oportunidade para que os investidores busquem novos produtos, né? E o que acontece? Por conta disso, mais do que nunca, né, a gente tem que observar a questão relacionada a tudo que a gente fala sobre compliance, né? Sem repetir novamente que a Marisa e o Edmo falaram muito bem, né? A transparência é a coisa mais importante do mundo, né? Então, você não pode imaginar um investidor acreditando, né, no mercado de capitais se ali não tiver um ambiente de integridade e transparência, o que só reforça as melhores práticas de compliance que deve ser feito nas instituições que atuam no mercado, né? Como eu estava com todos vocês, eu falo com o Felipe, com o Edmo e com a Marisa, a gente pode simplificadamente dividir o mercado de capitais em dois grupos distintos, né? Muito simplificadamente. Os emissores, né, onde a gente pode destacar as companhias abertas, que acabam sendo listadas ou não na Bolsa, mas acabam emitindo suas ações, suas debêntures e outros títulos, como é o caso também das cotas dos fundos de investimento. E numa outra ponta, a gente pode falar dos prestadores de serviços, né? Não apenas aqueles que vão estruturar as operações como um todo, mas também aqueles de caráter informacional. Eu acho que todo mundo vai ter uma importância muito grande no compliance, né? E olhando sob a ótica dos prestadores de serviço, mais do que nunca, esses profissionais são importantes para garantir a precisão, a qualidade, a integridade das operações. E falando dos prestadores de serviços informacionais, mais ainda, eles precisam cada vez mais se pautar nas regras de compliance para gerar uma informação tempestiva com qualidade para que o investidor possa efetivamente tomar suas decisões sobre fazer ou não fazer determinada conduta, né? Eu queria destacar que há tempos a CVM coloca isso como pontos muito importantes, né? Primeiro destacando a própria lei das SAs, né? Onde você fala do dever de diligência, deveres e responsabilidades como um todo, né? Mas o dever de diligência que está a partir do artigo 153, né? Que mostra o quanto que é importante você estar atuando da forma mais correta, da conduta mais correta. Você também tem um ofício circular da nossa Superintendência de Empresas, né? Que anualmente divulga orientações sobre os melhores procedimentos, melhores práticas a serem observadas pelas companhias abertas, e lá é explicitamente reconhecida a importância de ter um programa de integridade, uma função de compliance devidamente estruturada. Você tem ainda uma instrução 607, que foi recentemente editada, ano passado, em 2019, que reviu todo o rito de procedimentos relacionados à condução dos processos sancionadores por parte da CVM, e um dos pontos que é considerado como atenuante, veja só você,
é a pessoa conseguir comprovar que efetivamente colocou em prática aquilo que nós chamamos de boas práticas de compliance, de integridade, né? Então, não querendo esgotar o assunto, eu estou apenas colocando alguns pontos muito importantes aqui que devem ser observados, que não é de hoje que a CVM defende a atuação do compliance como uma boa prática, independente disso estar direta ou indiretamente relacionado a alguma norma, um ofício circular, mas mais do que nunca, né, devido a esse processo que nós estamos passando agora, onde novas tecnologias cada vez mais vão ser utilizadas, né? Nenhum problema na utilização das novas tecnologias, mas mais do que nunca, as pessoas vão precisar estar cientes. Eu tomei os cuidados necessários para lidar com elas, para que não existam vulnerabilidades, né? Então, eu acho que é um ambiente promissor, a gente está caminhando na direção certa, e mais do que nunca, não vamos conseguir fazer o que é adequado sem ter o compliance do nosso lado. Muito bem. Bom, não foi por casualidade ou acidental que nós trouxemos grandes feras aqui, cada um no seu campo de atuação, mas ao mesmo tempo congregando esses três temas, talvez um quarto aí, vamos dizer, da instrução do CVM, que todos vocês o dominam muito bem, o conhecem ou de alguma forma também transitam, já que as ações que refletem análise de risco e comunicação são de ordem estratégica. Não só de ordem estratégica, mas também no cumprimento não só da responsabilidade fiduciária, mas também estatutária. Ou seja, os caminhos da governança corporativa dentro do mercado de capitais, ele é muito capilar e permeável em todos os níveis da corporação. E aí, como Marisa, você já iniciou a primeira rodada, vamos direcionar aqui então para os senhores. Edmo, o que você vê com um ponto de vista estratégico do papel do Compliance Officer? Não no sentido conceitual, porque naturalmente você joga em todas as esferas, não só acadêmica, muito bem, mas sobretudo na corporativa. De novo, olhando numa perspectiva de tendência, novos desafios do Compliance Officer ou da estrutura de compliance como segunda linha de defesa. Qual que é a tendência, a sua visão com esse novo normal? Eu acredito que o Compliance Officer, nesses últimos, digamos, nesses últimos anos e mais agora ainda, tem desafios crescentes. Nós vimos aí, inclusive no exterior, não só no Brasil, decisões judiciais, iniciativas no sentido de estabelecer o Compliance Officer com uma função de garante, ou seja, de que se o programa de compliance não está indo bem, se houve alguma violação, a responsabilidade é do Compliance Officer. Eu, pessoalmente, discordo plenamente desse entendimento. O Compliance Officer, ele deve ser diligente, ele deve garantir que o programa está funcionando, tomar todas as iniciativas, daquelas 10 iniciativas que são padrão, digamos assim, seja mundialmente, seja no decreto 8420, enfim, nós temos aí um conjunto de iniciativas que caracterizam um programa de compliance, ele tem que ser diligente. Agora, além disso, não existe um controle total. E, portanto, esse entendimento de alguns, no sentido de que ele tem uma função de garante, eu entendo que não se sustenta. E é importante a gente, inclusive, aproveitar essa oportunidade para manifestar nosso entendimento e difundir e propiciar discussão sobre esse mal entendido, sobre se o Compliance Officer teria essa função de garante. Na minha visão, efetivamente, não tem essa função de garante. Eu concordo, sem permitir também, do ponto de vista aqui, como Felipe, não representando nenhuma instituição, organização, empresa, o compliance é mais uma peça dessa grande engrenagem chamada corporação. E aí fazendo um viés não só quanto a fatos já presenciados por nós, mas também de caráter já conhecido e conceitual, nós estamos saindo de um formato comando-controle, estruturas verticais para mais horizontais. Então, dentro de um novo olhar de plataforma e não mais corporation, como se dizia até então, muitas empresas ainda estão estruturadas de maneira muito matricial ou top-down e não espaguete, como a gente tem visto alguns conceitos do Julian Brinkshaw. Ele fala muito bem
sobre as formas dos novos destinos e caminhos que a gestão do século XXI vem levando. E, Marcos, como é que o Compliance Officer atua dentro dessa loucura que é a transformação digital, que ao mesmo tempo força vocês a terem essa agilidade e resposta e o cuidado de oferecer à sociedade e mercado de capitais guidance, instruções normativas que fazem sentido com o contexto que te atravessa. Não é fácil. Acho que o oceano que vocês navegam dá um pouco aí da sua experiência, da função do officer, do compliance officer hoje em dia, e também qualquer outro profissional da área de controle e supervisão. Antes de mais nada, eu vou dar aqui o meu depoimento, no qual eu concordo plenamente com a linha de raciocínio do Edmo, né? Não me parece, olhando até mesmo as decisões recentes da CVM, mas por tudo isso que a gente está falando, acreditar numa responsabilidade objetiva do compliance caso aconteça algum desvio, né? A própria norma da CVM, que revisou a 301 e que vai entrar em vigor agora dia 1º de outubro, a nova norma de prevenção à lavagem de dinheiro, a 617, deixa muito clara a importância de você ter um desenho claro e explícito de quem faz o que, como e quando, né? Número 2, há uma cumplicidade, no melhor sentido da palavra, da autoadministração, no sentido de definir qual é o apetite de risco que a instituição vai navegar e, em cima disso, estabelecer as diretrizes pelos quais o compliance, no caso, o diretor responsável pela norma, né, ele não necessariamente vai ser o diretor de compliance, mas necessariamente o diretor da norma. Eu digo que devido à complexidade de várias missões que os prestadores de serviços têm, muitas vezes, dependendo do tamanho da organização da instituição financeira, você pode concentrar isso numa única área, vamos dizer assim, ou diversificar em diversas ramificações, né, como, por exemplo, você tem no caso de uma instituição financeira, o Chief Risk Officer, né, você tem o compliance propriamente dito, o responsável pelo controles internos, o próprio responsável pela norma de PLD-FT. Mas, novamente, nada impede, dependendo da estrutura da organização, que isso seja harmonizado numa única área, uma única pessoa, mas é racional que quanto maior e mais complexa a organização, você tenha que especializar a condução dessas tarefas por pessoas distintas. Mas, novamente, há uma cumplicidade, no melhor sentido da palavra, da alta administração, no sentido de definir quais são essas diretrizes, esse apetite de risco, e essas diretrizes que vão nortear os controles internos, que vão servir como mitigadores desses riscos, né? Então, a gente tem que enxergar o Compliance Officer como o maestro de uma grande orquestra, mas, obviamente, ele não pode ser sempre responsável por alguma coisa que possa ter ocorrido em termos de desvio. Ao contrário, justamente para você ter um desenho bem capilarizado, ramificado, mostrando quem fez o que, como e quando, é perfeitamente viável você apurar individualmente a responsabilidade no caso de desvio. Digo mais, na própria norma e também a nota explicativa que foi editada junto com a 617, deixa explícito a importância da auto-administração se certificar que foram disponibilizados por diretor da 617 todos os recursos humanos, financeiros e tecnológicos necessários para que ele possa fazer tudo o que ele tem que fazer. E não fugindo da sua pergunta, mas indo no centro da sua questão, quando a gente fala de recursos tecnológicos, é evidente, do meu ponto de vista, que cada vez mais você precisa ter profissionais ao lado desse diretor responsável pela norma, não apenas especializados em ciências jurídicas, mas mais do que nunca, né? Conhecimento de estatística, data analítica, né? TI, para que ele possa fazer um monitoramento de todas essas variáveis e verificar se tudo aquilo está aderente, consistente com as diretrizes de risco que foram estabelecidas pela alta administração, e mais do que isso, você ter condições de parametrizar o seu sistema de monitoramento, e isso serve para qualquer braço do compliance, de tal forma que haja uma total coerência e consistência com tudo que foi dito pela alta administração nas suas políticas, né? Então,
cada vez mais ele tem que utilizar essa tecnologia para poder realizar de maneira adequada o seu trabalho, inclusive para que ele possa evidenciar a qualquer momento, seja para o público interno ou para o público externo, que ele fez o que tinha que ser feito no limite das suas atribuições. Novamente, eu presto aqui homenagem à palavra anterior do Edmo, né? No limite das suas atribuições. Não pode se esperar que tudo que aconteça de errado, hipótese, vamos colocar aqui a luz debaixo do compliance. Não, definitivamente não. Trata-se de uma organização onde que vai ter uma primeira, uma segunda e uma terceira linha de defesa, várias pessoas vão estar atuando simultaneamente e é preciso identificar se houve alguma falha e, em cima disso, tentar corrigi-la tempestivamente. Por isso que a tecnologia é uma aliada do compliance nesse ponto. E na outra ponta, ele vai receber muita informação, né, dos seus clientes para poder monitorá-los, falando da prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, e ele vai ter que lidar com essas novas tecnologias, né? O papel praticamente está extinto. O relacionamento presencial está virando uma exceção. Hoje a gente está falando que vamos ter em breve um RG unificado em todo o país. Logo, logo, a regra vai ser a identidade digital, que pode ser emitida não só por uma autoridade governamental, como também pode ser emitida por uma entidade de classe, por exemplo, uma OAB. E nada disso é ruim, né? A gente está falando do Open Banking agora no Banco Central, que eu posso ter um cadastro compartilhado com várias instituições, o cadastro está armazenado usando a tecnologia blockchain, e aí vai, né? E tudo isso para dizer o seguinte, não é ruim, ao contrário, isso é bom, isso é o presente, isso não é o futuro. A questão é, a minha organização está preparada para lidar com tudo isso nesse momento? Essa é a grande reflexão que deve ser feita. Eu acho que esse é o ponto. Fantástico, nossa. Eu digo, eu manifesto o meu nossa aqui com toda a naturalidade, porque é um novo panorama que a gente encontra, e quando você coloca essas peças no tabuleiro, que não são mais as peças convencionais que nós tínhamos para não só dimensionar, mas ao mesmo tempo estrategiar e colocar isso em operação e fazer esse retorno de avaliação de desempenho, performance, não mais só oversight, né, mas sim foresight. As ferramentas digitais e tecnologias exponenciais são mais do que necessárias, mais absolutamente vitais para a existência das organizações e das instituições de maneira em geral, né? O ser humano é incapaz de processar tamanha complexidade e volume de dados e informações que hoje nos chega. E Marisa, aproveitando, indo já vamos dizer assim, para a esfera estratégica, né, dos conselhos, dos comitês onde você atua, e você, mais do que uma autoridade, conhece de causa vivida, né, como conselheira e executiva, o que se vê, então, com essa nova configuração que as corporações vêm enfrentando, ou vêm assistindo numa velocidade brutal. Qual que é o perfil, talvez, digamos assim, minimamente do conselheiro, né? E aí você, de novo, destacando, né? Representando o Grupo Mulheres do Brasil, a sua carreira, você é mãe, você também tem um papel na sociedade muito forte. Como é que a gente se encaixa nesse contexto e o papel do conselho aí dentro, da conselheira? Habilidades, escorre um pouco para a gente o que você vai encontrar e que olhar futuro é necessário. Tá silenciado, mas aí. Obrigada, Edmo e Felipe. Primeiro, eu queria compartilhar do mesmo pensamento do Edmo e do Max Vinícius, que eu acho que não dá para colocar na cesta do Compliance Officer a responsabilidade de qualquer prática que não seja devida, de constância ética, moral, dentro de uma organização. Que todos os atributos aqui que o Max Vinícius colocou dentro desta questão da tecnologia, ela vem sim para ajudar, mas de qualquer forma, essa questão de responsabilidade, ela vai muito além. Muitas vezes, o Compliance Officer, infelizmente, ele não detém toda a informação e às vezes ele é o último a saber, dependendo da situação. E aí ele pode ser surpreendido
E talvez aquilo que a gente imagine de que uma situação como, vamos colocar um exemplo que nem da que estamos falando aqui, da questão da CVM 617, de uma questão de lavagem de dinheiro, possa estar acima dele. E aí, não necessariamente ele vai estar conseguindo abraçar isso e se responsabilizar. Então, realmente, essa questão da gente dentro das organizações, da gente ter uma estrutura, muito como você falou, hoje nós temos muito mais um ecossistema horizontal do que vertical. E da gente ter essa questão de que a gente fala o quê? A gente tem que ter um conselho de administração onde hoje a gente tenha funcionalidades distintas, não mais aquele conselho que antigamente era composto por um ex-CEO, um ex-CFO, um advogado e um auditor. Hoje a gente tem que ter outras competências dentro desse conselho, que são essas competências que vão à questão de gestão de risco, a questão de sustentabilidade, que ele pode não estar sentado ali, mas a gente precisa ter um braço, um comitê de gestão de risco muito bem estruturado, e que também esteja linkado à questão de gestão de crise, porque a gente tem que estar preparado. Como se diz, a gente tem que ter previsibilidade dos possíveis problemas e tentar não ser acometido para os problemas durante uma trajetória de algo que possa vir a acontecer. E é óbvio que tudo isso alinhado ao que o Edmo falou muito bem, essa questão do compliance, ele tem totalmente um link muito importante. Hoje a gente olhando as organizações, o que está acontecendo? Hoje a gente tem cerca de 46% de empresas que seguem boas práticas da governança. Então, assim, a gente tem um longo caminho de trajetória e nós temos que olhar que independente dela ser uma empresa aberta, dela ser uma empresa pequena, média ou grande, ela precisa se adequar a isso. E isso não é um trabalho que, mesmo que seja uma empresa com pessoas que não são da família, que sejam empresas mais abertas, e mesmo empresas familiares, elas precisam trazer profissionais capacitados com essas competências, e tanto na parte de compliance, quanto na parte da gestão de risco, e outras temáticas, como aqui o Marcos falou muito bem, trazer todas essas análises estatísticas, a gente não consegue fazer, muitas vezes, com profissionais de dentro de casa. A gente precisa trazer elementos externos que sejam experientes e que tenham já esta vivência. Não estou desmerecendo ninguém, mas eu estou querendo dizer a importância de você ter, sim, gente que tenha essa competência desenvolvida para poder você garantir que esse trabalho seja mais estruturado, mais calçado, podendo ter uma previsibilidade e não ser acometido por surpresas desagradáveis. Quando a gente fala da questão aí da CVM 617, eu queria até fazer uma pergunta para o Marcos, né, que a gente pega essa instrução agora, e ela é uma instrução que vem, tudo bem, dá uma transformada na 301, que é a antiga, e ao mesmo tempo ela traz um elemento muito importante, que a gente está falando daquilo que você falou, nós estamos trabalhando com os emissores e nós estamos trabalhando com os prestadores de serviços, e esses prestadores de serviço, Marcos, como que estão recebendo essa questão? Porque afinal de contas, quem trabalha com custódia, quem trabalha com operações estruturadas, eles vão precisar estar adequados para essa nova sistemática. Como que você vê a receptividade dessa nova modalidade? Felipe, você me desculpa, mas você sabe que eu gosto de interagir também, então aproveitei e fiz uma perguntinha. Isso aqui é um debate, na realidade eu estou aqui, inclusive eu me coloquei bem aqui no cantinho de vocês, porque os grandes experts estão aqui hoje falando, são vocês, Marisa, Edmo e Marcos, pelo amor de Deus, por favor, os grandes beneficiados disso aí são a nossa audiência, por favor, imagina. Obrigado pela pergunta, Marisa. Eu acho que é importante e muito oportuna, né? Até, já que a gente está falando de transparência, a CVM, há tempos, né, já faz parte da sua história, né? Sempre que tem uma nova norma, ela tem um processo de audiência pública, na qual ela apresenta uma versão preliminar e coleta sugestões de todos, do público em geral, não só participantes do mercado, né? E o que acontece, né? Tudo isso que a gente fez está alinhado com a última versão, né, das recomendações do GAFI. Para quem não conhece o GAFI, é o principal organismo internacional que estabelece os principais pontos a serem observados na construção do modelo de prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, né? E como nós teremos em breve a próxima avaliação do GAFI, a expectativa é que seja no final desse ano,
início do ano que vem, justamente para ver o quanto aderente que o país como um todo está no cumprimento dessas recomendações. Banco Central, CVM, SUSEP e todas as demais autoridades estão trabalhando para que a gente esteja em sintonia com a atual versão das recomendações, principalmente no que diz respeito à principal inovação, né, que é a abordagem baseada em risco. De uma maneira muito simples, nada de novo, mas a partir dessa recomendação do GAFI se espera que toda a governança de PLD-FT seja feita por meio da abordagem baseada em risco. Se não é inovador, agora é compulsório, você não tem opção. Então todos precisam identificar, precisam analisar, compreender e mitigar esses riscos, né? E aí, pela terceira vez eu falo, observe como que o destino mostra o quanto que o Edmo estava correto naquela observação. Mitigar, deixa claro que não existe risco zero, né? Quem trabalhou algum dia com seguros compreende bem isso, né? Mitigar significa que você vai fazer o que é possível fazer dentro do racional para você tentar minimizar esse risco. Mas você não pode gerar um custo de observância absurdo, senão você inviabiliza o negócio, né? Como diz aquela brincadeira, como é que você acaba com a lavagem de dinheiro na bolsa? Vamos acabar com a bolsa. A ideia não é essa. Tem que ter um racional entre o custo de observância e aquilo que precisa ser feito. E é justamente aí a riqueza da abordagem baseada em risco. É justamente otimizar, né? Trabalhar de maneira mais adequada os recursos disponíveis, onde eu vou, por meio da minha classificação institucional, destinar os meus recursos para aquelas situações de maior risco e, obviamente, ter o privilégio de olhar um pouco de binóculo naquelas situações de menor risco, mas nem por isso deixar de monitorá-las, né? O grande ponto é que não é o supervisor, é a mesma linha da norma do Banco Central, a 3978, e a futura norma da SUSEP. Não é o supervisor que vai estabelecer o que você deve fazer. Ele simplesmente vai estabelecer alguns parâmetros e você que vai dizer a classificação do seu risco. Afinal, o risco é seu. É uma dinâmica muito interessante, onde eu posso ter 10 instituições diferentes, com 10 visões de risco diferentes, e, em princípio, nenhuma delas vai estar errada. Eu acho que o grande desafio é justamente você mostrar, por meio dos relatórios obrigatórios que devem ser apresentados, a título de prestação de contas, né, como é o caso da avaliação interna de risco e avaliação de efetividade, o que eu fiz, quais os critérios que eu tive para classificar e tratar esses riscos, e mostrar que eu consegui ser efetivo, né? Efetivo no sentido de não zerar o risco, mas de eu conseguir mitigar esse risco, os controles que foram implementados foram adequados, e, justamente na linha do que você falou, a nota explicativa da CVM, da Instrução 617, estabeleceu lá uma questão que, no meu ponto de vista, isso daí deveria ser elementar, sob a ótica de qualquer empresa que quer fazer a coisa certa, do jeito certo, né? Mas a CVM, nessa nota explicativa, eu convido todos a lerem, escreveu com todas as letras alguma coisa mais ou menos assim. E tem mais, cabe à alta administração dar amplo, irrestrito e tempestivo acesso a qualquer informação que o diretor responsável pela norma precisa acessar. Ou seja, o que ele vai acessar, como e quando, é um trabalho na atribuição dele. Mas não pode ter informação represada, não existe chat visual, não tem nada a qualquer momento que ele não possa ter acesso, ele e a sua equipe. Justamente para minimizar esse problema do compliance eventualmente estar vendido ou receber informação atrasada. Eu acho que é mais ou menos essa linha, Marisa. Obrigada. Me esclareceu, acho que esclareceu para muita gente. Com certeza. Joia. Edmo, você queria manifestar? Oi? Eu gostaria de fazer um comentário na linha daquelas 3 linhas de defesa, falando sobre riscos. Eu trabalhei por muito tempo na área de compliance e, querendo aprender mais sobre compliance, eu comecei a estudar sobre gestão de riscos e comecei a perceber que, na verdade, existia um universo muito mais amplo que o compliance, que é a gestão de riscos. E aí eu de maneira um pouco abusada ou ousada, começo do ano eu resolvi fazer um curso no Instituto dos Auditores Internos, no IIA. E ali eu me matriculei num curso de 32 horas sobre gestão de riscos. Ficamos 4 dias inteiros, 8 horas por dia estudando gestão de riscos, aprendendo sobre o COSO. COSO que padronizou mundialmente tanto o COSO a ICIF, que é o COSO de controles internos, quanto o COSO ERM, que é do Risk Management.
E ali e é muito interessante essa abordagem, porque você começa a ver o compliance como uma parte da gestão de riscos, como uma das respostas ao risco. E nessa linha, eu achei uma observação extremamente interessante que, apesar de que se fala tradicionalmente em 3 linhas de defesa, há quem diga, com uma visão mais nova, que existe uma 4ª linha de defesa. E qual seria a 4ª linha de defesa? Na primeira linha você tem os controles internos das áreas operacionais, na segunda linha você tem compliance, você tem a área financeira, a qualidade, na terceira linha a auditoria. E qual seria a 4ª linha de defesa? Seria justamente os órgãos regulatórios, as agências regulatórias, no caso a SUSEP e a própria CVM. Ou seja, a partir dessa visão de que essa seria a 4ª linha de defesa, a gente começa a ver essas agências ou esses entes governamentais não só criando obrigações e controles, mas ajudando a própria organização no seu objetivo de sustentabilidade. Muito bom, e eu queria até pedir licença para o Felipe, pegando carona aqui na exposição do Edmo, e acho que é até oportuno eu colocar aqui uma história, que eu não sei se já ouviram falar, ela, na verdade, é todo mérito do Antônio Gustavo Rodrigues, né? Que é o nosso ex-presidente do COAF, e que eu fiz uma releitura, justamente tem tudo a ver com isso. Não sei se já ouviram falar da história do cinto de segurança, comparando ele com as 3 linhas de defesa, né? Então, simplificadamente, se você é o motorista do carro, você está na primeira linha de defesa, você tem que se certificar que todo mundo está usando cinto de segurança antes de sair, e tomar todos os cuidados necessários para que esse carro seja conduzido da maneira mais adequada possível, né? Muito bem. E a primeira linha de defesa é justamente isso. Você tem que prestar mais atenção no trânsito do que em qualquer pessoa que está perto de você. Você está conduzindo o negócio, você está conduzindo o automóvel, né? E a segunda linha de defesa é a pessoa que está do lado de você, no banco de motorista. Não importa se é a sua mãe, sua esposa, ou se é o seu marido, é natural. É parte da carga genética de quem vai ocupar o banco do motorista ficar buzinando na orelha do motorista. Olha, não fala no celular, cuidado com o sinal fechou, cuidado com aquele outro carro ali, você está indo muito rápido. E é justamente aquele momento em que a segunda linha de defesa está periodicamente do lado da primeira linha de defesa, quando eu falo buzinando, com todo carinho, mas justamente aconselhando, esse daqui é o melhor caminho, não faz assim, não faz assado, etc, etc. Mas se ainda assim, porventura, a pessoa esquecer de usar o cinto de segurança, por qualquer razão, você tem a terceira linha de defesa, onde se faz uma analogia carinhosa do auditor interno com o fiscal de trânsito, que não vai multá-lo para puni-lo, mas vai do puxão de orelha para orientá-lo. Olha, você precisa usar o cinto de segurança, onde você tem que olhar o cinto de segurança com um mecanismo de defesa para você se proteger contra o pior dos riscos, que é o risco de você bater com a cara no poste, é o risco reputacional, o risco de imagem. E justamente essas linhas de defesa, como bem lembrou o Edmo, mais do que nunca são complementadas pelos supervisores, pelo comitê de auditoria, pelo conselho. Eu acho que todo stakeholder como um todo. Há tempos que a gente percebe o quanto que uma ação mal conduzida tem uma exposição absurda na mídia, que muitas vezes pode ser muito mais danosa do que efetivamente um risco legal, né? Então, eu acho que tudo isso que o Edmo falou complementa muito bem o ponto que a gente está falando. Cada um tem o seu papel na organização. Você não pode olhar o compliance como a pessoa que vai resolver todos os problemas. Ele tem uma função importantíssima na segunda linha de defesa, juntamente com o contador, juntamente com o departamento financeiro, o jurídico, controle interno se for tratado, mas todo mundo está envolvido. O compliance, ainda que seja uma função ou uma área da empresa, é uma atividade transversal que vai envolver todos os colaboradores e todos os funcionários. Desculpe se eu falei demais. Posso fazer uma complementação? Prazer, deve. Felipe, indo na linha do que o Marcos Vinícius falou, eu vou aproveitar para a gente falar da questão de reputação, de imagem e o que acontece nessa questão, né, que aproveitando o quanto que as empresas precisam ter um comitê de crise, elas precisam ter um plano de contingência dentro da previsibilidade dos riscos que já estão mapeados e que possam ser mitigados. Ela precisa estar preparada com um plano de contingência de crise e, ao mesmo tempo, aí entra aquilo que a gente falou quando a gente fala de transparência, né?
como que você pode tornar uma comunicação transparente e, ao mesmo tempo, você ter porta-vozes preparados, que eu acho que todo conselho de administração precisa olhar e tá com isso dentro da sua pauta, e não ser eu falei outro dia num podcast do IBGC, que eu digo que a comunicação, ela não pode ser um apêndice, ela precisa ser um capítulo também, bem como a questão de um comitê de crise, precisa estar muito bem estruturado dentro desse contexto aí de um sistema de governança corporativa e dentro aí de uma página de um conselheiro. Muito bem, fantástico. O Edmo, Felipe, só para complementar um comentário que eu achei extremamente interessante da Marisa, no seguinte sentido: se você pensa a governança corporativa e as estruturas da governança corporativa, como o conselho de administração, a diretoria, o conselho fiscal, o comitê de auditoria, o que une toda essa estrutura, esses órgãos da governança, é justamente a comunicação. Se a comunicação não funciona bem, não flui bem, não adianta você ter todos esses órgãos da estrutura que vão ser eventos conflitantes. Então, a comunicação e a transparência entre os órgãos da governança é fundamental. Tão fundamental que, dentro das obrigações de qualquer empresa de capital aberto, comunicar qualquer fato relevante é essencial, inclusive, para a existência da mesma, né? Seja numa decisão pós o fecho do balanço, até mesmo antes do fecho, mas o importante é se comunicar, ou nos comunicarmos. E mais do que nos comunicarmos, com mais daquilo que a gente vem percebendo, que a sociedade vem clamando também por um papel das organizações e corporações muito mais como protagonistas e de suas tomadas de decisões estratégicas, e não só mirando naturalmente o que tange aspectos econômicos financeiros, né, como a Marisa bem destacou, mas sim de ordem da sociedade e, sobretudo, agregar algum valor que não seja só a obtenção do lucro. E nessa direção, a gente sempre destaca aspectos que são muito atuais sobre o que a gente assiste, não só aqui no cenário nosso brasileiro, mas também internacional, são sobre os ilícitos e seus efeitos deletérios na economia. Senhor Marcos Vinícius. E aí, se pudermos um pouco falar sobre essa revisão da instrução da CVM, como a Marisa havia destacado, outra grande estudiosa do assunto do mercado de capitais. Quais foram as mudanças? Puxando um pouco do que o Edmo disse, né? O COSO 2017 ele já não é mais um cubo, era uma espiral. E aí você trouxe bem aqui, uma espiral, passou a ser uma espiral, correto? Ou seja, as estratégias do negócio têm que estar alinhadas com as outras três faces que anteriormente no cubo de 2013, se não me engano, né? O COSO, né? IRM, era a última versão. Estava prevista. Então o negócio ele está entrelaçado com as linhas de defesa, sejam elas anteriormente ditas como 3 linhas, ou hoje como 4, muito bem destacada pelo Edmo. Marcos, por favor, consegue nos dar no seu tempo, sem nenhuma pressa, com o maior prazer escutá-lo, quais foram os refinos, aprimoramentos, cuidados que vocês da CVM tiveram com essa nova publicação desse dispositivo que, né, ou seja, dessa instrução que dispõe sobre a prevenção de lavagem de dinheiro e financiamento. Por favor, discorra para a gente aí. Muito obrigado. A gente continua tendo o mesmo norte da bússola, né? Eu preciso ter regras, procedimentos e controles devidamente implementados, eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso monitorar aquelas operações e situações atípicas, e uma vez detectada uma atipicidade, eu preciso analisá-la para verificar se eu vou ou não comunicar o COAF. Esse norte permaneceu idêntico, nenhuma mudança. O que houve foi um aprimoramento e uma série de condutas e pontos a serem acrescentados em tudo isso que eu falei, adicionalmente à inserção da abordagem baseada em risco. Então, deixa eu primeiramente falar os principais pontos de inovação naqueles pilares anteriores, para depois eu focar um pouco mais na abordagem baseada em risco, né? Se a gente falava antes, numa norma da CVM, de implementação de regras, procedimentos e controles, agora a gente tem que enxergar a existência de uma política institucional
onde a alta administração vai estabelecer as diretrizes que vão nortear tudo que precisa ser feito em termos da posterior construção e implementação dessas regras, procedimentos e controles. Justamente, essas diretrizes visam adequar o caminho da empresa, da instituição obrigada, frente àquilo que ela considerou como apetite de risco, né? Vocês falou sobre o COSO, né? Recentemente o COSO também publicou um material que aborda uma riqueza, acho que poucas vezes vistas, como que o apetite de risco deve ser incorporado do ponto de vista institucional, né? A gente fala de apetite de risco, eu volto àquele exemplo do automóvel, onde eu falo, né, você tem que seguir as regras, mas você então está numa estrada, você está dirigindo o carro corporativo, né, o carro da empresa, saindo da filial para a matriz, e a estrada está congestionada, né? Logo, você não pode ir pelo acostamento para tentar chegar mais rápido, certo? Sem dúvida nenhuma, certo. Mas imagine que você está com uma outra funcionária da empresa que está em trabalho de parto e precisa chegar imediatamente ao hospital. Ou seja, a função do diretor responsável da norma, do compliance, não é simplesmente dizer sim ou não, mas muitas vezes encontrar qual o melhor caminho a ser feito face daquela situação concreta que está sendo apresentada, né? Então, eu acho que a política é fundamental, mostra a articulação da alta administração com todo esse trabalho que precisa ser feito, e eu comparo ela como se fosse a Constituição Federal da empresa, né? Ali que vão estar todos os grandes nortes da busca sendo seguidos. E o trabalho é justamente construir essas regras, procedimentos e controles de uma maneira adequada para mitigar esses riscos. Eles vão ser incorporados nas linhas de defesa e essas regras, procedimentos e controles precisam ser desenhados de tal forma que as perguntas, quem fez o que, como e onde, vão ter que estar respondidas de maneira adequada. A política Conheça Seu Cliente agora passa por um processo de identificação, onde eu preciso minimamente me certificar que existe um CPF e um CNPJ. Na sequência, esse processo de identificação, eu tenho que, inclusive, verificar se o relacionamento será presencial ou não, verificar se ele está apresentando informações mínimas necessárias dentro daquele conteúdo mínimo dos dados que precisam ser coletados para efeitos de cadastro. Eu vou ter que conduzir diligências buscando, numa situação de risco, né? Isso daí é o apetite de risco da empresa que vai dizer quais são essas situações de maior risco. Buscar informações para confirmar a veracidade daquilo que eu recebi do cliente, como também, naquelas situações de maior risco, buscar informações adicionais. Aí é uma coisa muito importante, onde você tem o mandato pelo regulador para fazer isso, onde não vai ter nenhuma colisão com a Lei Geral de Proteção de Dados, desde que a informação que você esteja coletando, em caráter suplementar, esteja em total nexo causal com o seu mandato de prevenção à lavagem de dinheiro. Evidente, se você estiver coletando alguma informação que não tem conexão com o seu mandato para fins comerciais, certamente você está exposto a um puxão de orelha, não só por parte do supervisor, como também por parte da autoridade que vai zelar pela lei geral. E cuidado adicional, se eu buscar essas informações junto a terceiros, é adequado que eu faça uma diligência buscando saber se ele está fazendo de jeito certo. Se ele estiver fazendo alguma lambança do lado dele, ainda que você não tenha feito essa lambança, isso daí pode gerar reflexos em você. Por fim, eu vou ter que tentar identificar o beneficiário final naquelas situações que são aplicadas, né? Na sequência, eu vou monitorar, parametrizar os meus sistemas buscando aquelas atipicidades que estão descritas na minha norma, sempre lembrando, né, que eu vou ter que tratar isso como um apetite de risco, né? Só para vocês terem um exemplo bem concreto, hoje eu tenho um enquadramento que fala que eu devo comunicar ao COAF toda vez que o volume da operação for objetivamente incompatível com aquilo que ele declarou de renda e patrimônio no cadastro. A partir de agora, esse enquadramento está lá com uma nova leitura, onde saiu o objetivamente. Você, no seu apetite de risco, vai dizer o que é incompatível. Observa a sua grande inovação. Sendo que esse incompatível poderá ter níveis diferentes de acordo com a classificação de risco daquele cliente. Pois muito bem, uma coisa muito importante. Se eu tenho que analisar individualmente cada evento atípico que foi detectado, eu tenho que me certificar que eu tenho recursos humanos, financeiros e adequados para dar conta daquilo, porque das duas uma. Ou eu vou encher o COAF de um monte de informação com baixa qualidade que não vai agregar valor, ou então eu vou deixar de analisar todos os eventos que precisam ser analisados. Qualquer uma das duas hipóteses, eu estou sujeito a um apontamento por parte do supervisor ou do autorregulador. E por fim, comunicar o COAF.
A grande coisa que eu quero destacar aqui também é o ponto relacionado ao financiamento do terrorismo. Todo evento relacionado à lavagem de dinheiro necessariamente tem que ter um crime antecedente. Mas ele tem um diferencial diferente dos outros crimes antecedentes, porque diferente dos outros, onde eu tenho necessariamente uma origem suja do dinheiro, uma origem criminosa, eu, por exemplo, posso trabalhar honestamente, ganhar meu salário, e por qualquer razão ideológica, eu vou remeter quase todos os meus recursos do meu salário para alguma entidade APC no exterior. Ou seja, é uma peculiaridade adicional que eu tenho que observar no meu monitoramento. E, em paralelo, a gente colocou 2 artigos para atender a Lei 13.810, que diz respeito à obrigação do país de seguir o cumprimento das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, e um desses pontos é justamente verificar se você tem, na sua base de clientes, alguma pessoa que eventualmente esteja listada lá no Conselho de Segurança das Nações Unidas ou alguma lista nacional, a mais famosa, a OFAC dos Estados Unidos. Em termos práticos, isso significa dizer o seguinte, é uma exceção à regra. Aqui não vai caber abordagem baseada em risco. Se por acaso eu tiver um dos meus clientes e esse cliente estiver integrando a lista do Conselho de Segurança, eu imediatamente vou ter que bloquear aquele ativo ou aqueles ativos, independente do valor, sem fazer qualquer reflexão envolvendo abordagem baseada em risco. Basta ele ter um único centavo que eu tenho que prontamente fazer a indisponibilidade desse bem sem qualquer chancela judicial prévia e comunicar às autoridades competentes. Se eu fosse tentar resumir todo o rol de obrigações, seria basicamente isso. Mas eu receio que se eu entrar em detalhe, muita gente vai ter que pedir uma pizza, que isso daí vai longe. Mas eu espero ter atendido aí, em linhas gerais, quais são os grandes nortes da bússola. Fantástico, fantástico. Eu me lembro bem, no último capítulo 8, que eu estava revisando, de interesse mais particular meu, do COSO, que ele fala do uso de tecnologias, inclusive de analytics, para tomada de decisão. Ou seja, as autoridades já reconhecem, em 2014, a Mary J. White, que é a antiga chairman da SEC, a CVM nossa, que é a SEC norte-americana, já havia implementado mais de 400 milhões em budget para a inteligência com o uso de tecnologias exponenciais e, naturalmente, olhando sempre não só as empresas maliciosas ou com resultados duvidosos ou com ainda lançamentos questionáveis, vamos dizer assim, em seus livros, sejam físicos, eles passaram a ter um pouco mais de cuidado, porque naturalmente as informações vão ser muito mais cruzadas, estão de maneira muito mais cruzadas e uma velocidade brutal. Aqui no Brasil nós temos outros famosos robôs, não são os robôs físicos, são os RPAs, Robotic Process Automation, não só muito em Brasília, no Banco Central, COAF, e órgãos de segurança, o senhor sabe muito bem, os senhores sabem muito bem, então isso passa a ser uma tendência. Quem pode, no final, então, aqui, de vocês três, darem, ou ousarem, em dizer como é que será o futuro daqui a 5, 10 anos, quanto à supervisão e os papéis dos, claro, Marisa e Edmo, o papel de executivos, profissionais. Como é que será esse futuro? Como é que vocês enxergam, ou pelo menos pensam que será o nosso dia a dia? Como será o novo normal dentro de 5, 10 anos no mercado de capitais, transparência, compliance, conselho? Quem se arriscaria? Sem conseguir comprometer, claro, a ideia aqui é um bate-papo quanto ao que a gente está conversando e a velocidade do que das coisas vem acontecendo, se materializando, melhor dizendo. Então, vou começar e depois o Edmo vai. Pensando aí numa perspectiva e olhando o cenário, eu acho que a CVM, assim como outros órgãos reguladores, tem um papel fundamental, mas a gente vê que agora começa cada vez mais aquilo que era compulsório, se tornou compulsório, está se tornando obrigatório. E pelo fato de se tornar obrigatório,
automaticamente as empresas precisam se adequar. E ele trouxe uma temática muito importante, o Marcos Vinícius aqui, por exemplo, essa questão do LGPD. Tem muitas pessoas que não sabem nem o que é isso, nem o que vai acontecer, de que elas não vão poder ficar tendo acesso às suas bases de clientes sem ter um porquê ter um determinado dado e não vão poder utilizar esse dado da forma como elas bem imaginam. Então, assim, quanto mais você pensa, você consegue enxergar que as empresas precisam estar mais estruturadas e automaticamente, indo em linha com o que você falou, Felipe, elas precisam estar com sistemas de analítica e robotizados de forma que elas possam trabalhar de uma forma mais fundamentada e estruturada. Então, assim, pensando daqui 5, 10 anos, eu acho que o trabalho dos órgãos reguladores volta para um cenário de recomendação e não tanto obrigatoriedade, pensando que todo mundo já adquiriu as boas práticas, como veio bem diz o Marcos aqui, dando um exemplo, quando a gente teve que iniciar a questão do cinto de uso, cinto de segurança, a gente teve que tomar multa até a gente entender que aquilo se tornasse uma boa prática e se tornasse algo habitual e normal em nossas vidas. Caríssimo. Tá fechado o seu microfone. Tanto o Edmo quanto o Marco. Não sei quem vai destacar aí, mas vamos lá. Sobre essa questão da perspectiva para o futuro, eu acho que uma abordagem interessante é a gente pensar em termos de sobrevivência. A gente aprendeu aí muito tempo atrás com Darwin, né, que quem sobrevive é quem se adapta. E isso me faz lembrar, e fazendo uma associação com esse tema de controles que a gente tem falado aqui, 2 pontos. Um deles, numa empresa em que eu trabalhava em 2010, depois de 5 anos de programa de compliance, falaram, olha, o programa agora não vai ser mais de compliance, agora vai ser um programa de integridade. Eu falei, puxa vida, aí é só uma questão de brand, só de imagem. Daí foram me explicar que não. No compliance você segue normas porque você tem que seguir. A integridade, você assume que trabalhar honestamente é a melhor maneira de trabalhar. Você introjeta os valores, isso entra na cultura. Ou seja, primeiro você tem os controles, depois você migra para a cultura. Se você lembrar aí da história, a gente sabe que os espartanos ganharam a guerra em cima do pessoal de Atenas, porque eles eram melhores guerreiros, mas no final das contas a cultura de Atenas acabou prevalecendo, mesmo eles tendo perdido a guerra. Novamente a questão da cultura prevalecendo em última análise. E por fim, eu lembro a bombástica frase aí do Peter Drucker, no sentido de que a cultura, ela devora a estratégia no café da manhã. Então a gente nunca pode deixar de lado esse aspecto da cultura, ele acaba sempre prevalecendo. Se você tiver uma cultura de governança corporativa, você vai sobreviver e você vai ter sustentabilidade. Daqui 5, 10 anos no futuro, você vai continuar existindo enquanto organização. Marcos, você complementar, cara? Eu acho que os dois falaram coisas muito importantes que eu concordo. O que eu gostaria de acrescentar é que talvez não estou olhando para 5, 10 anos, não, já estou olhando para 2, 4 anos para frente. Cada vez mais a palavra ética vai ter que, por bem ou por mal, entrar na carga genética de todas as empresas, atuando ou não no mercado de capitais. Eu acho que mais do que nunca o pessoal que trabalha com compliance vai ser cobrado, né? Novamente, no limite das suas atribuições, e o próprio mercado consumidor vai cobrar isso daí. E é uma total sinergia com a tendência de todos os supervisores, né? Novamente, a gente vai deixar de ver o compliance como aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas que são salvadores da pátria, mas, na verdade, um maestro de uma grande orquestra, onde todo mundo vai ter o seu papel definido dentro da organização. Falando em novas tecnologias, que na verdade não são tão novas, né? Não é que está acontecendo agora, mas definitivamente isso ficou assim escancarado para todo mundo. Mas o que eu faço na minha vida pessoal não tem nada a ver com a minha vida profissional. Toma muito cuidado, mas toma muito cuidado que esse pensamento está começando a ir por água abaixo e não é um
2 ou 3 exemplos de pessoas que se empolgam nas redes sociais, falam o que não deve na hora errada e a empresa paga o preço, pelo simples fato de você não saber usar a rede social na sua vida pessoal. Então, eu acho que o compliance não vai invadir a privacidade das pessoas, o compliance não tem um viés totalitário, mas sim, você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você faz, o que você pensa, inclusive na sua vida pessoal, para aquilo não comprometer a sua instituição que você trabalha. E, definitivamente, a gente tem que parar de acreditar que tudo que está sendo batido há tempos, né, de exigir que a mulher tenha as mesmas condições salariais do que um homem no ambiente de trabalho, falar coisas assim que chegam a ser óbvias, né, onde já se viu em 2020, a gente está conversando ainda que não pode segregar ninguém por racismo, por opção sexual ou religiosa, enfim, cada vez mais o compliance vai ser importante para colocar de uma vez por todas no norte, nessa bússola, e dizer, gente, chega, já deu, a minha empresa tanto é séria que eu começo a fazer isso dentro da minha própria casa com meus funcionários. Eu não vou admitir esse tipo de conduta e aqui só vai trabalhar pessoas que estejam alinhadas com aquilo que eu considero como ética. Não adianta eu ter o melhor programa de conformidade para fora se dentro da minha própria casa eu não consigo fazer o que é certo. Eu acho que é mais ou menos por aí. Fantástico. Bom, por último, alguns dados para que a gente possa encerrar esse maravilhoso webinar. Interessante, outro dia foi contigo, Edme, acho que com o Marcos também. A gente revisando um dado que um grande banco suíço publicou sobre o ciclo de vida das empresas, que na década de 60 durava em torno de 33 anos na S&P 500, e hoje está durando em torno de 18 e vai durar em torno de 2025, 16 anos, empresas listadas na S&P 500, na bolsa nos Estados Unidos, que é a bolsa dedicada à tecnologia. Isso em razões de novos drivers e motivações a conhecer também as tecnologias exponenciais e que acabam trazendo novos motivadores para uma sociedade que hoje não permite mais, pelo menos em economias um pouco mais abertas e democráticas, que a informação transita com mais... a informação é mais democrática e transita com mais fluidez. Conhecer o seu cliente, ativo reputacional, integridade, isso passa a ser, deixa de ser diferencial competitivo, e isso nós passamos a nos preocupar com quem nós compramos nossos produtos, usamos nossas roupas, utilizamos nossos veículos, com quem a gente se relaciona. De novo o Sr. Julian, e tem o Jay Malone, da Universidade do MIT, e ainda o Ray, sobre Singularity, ele diz muito claro, isso já está se refletindo em alguns bonds, né, em alguns ativos comercializados, o moral bond, ou seja, já está se transitando como ativo o valor de mercado de uma empresa, quanto que ela moralmente é íntegra, ou qual que é o ranking de moralidade dentro de um capítulo de ESG que vocês conhecem muito bem. Então isso já é uma realidade quando a gente extrapola para 5, 10 anos, congregando a tecnologia. Que também em Nova York, além de ter uma lei orgânica que exige, e no estado de Califórnia também, que haja diversidade no percentual de 33%, 17,33% de mulheres no board. Eu concordo que é um absurdo discutirmos isso, já que também não vejo nenhuma diferença em questão de gênero e capacidade intelectual. São os novos motivadores e, vamos dizer assim, cenas dos próximos capítulos do outro webinar que nós vamos convidá-los a participar. Então, aqui, se vocês quiserem fazer alguma consideração final, deixo a palavra com vocês. Se não, nós encerramos, não Felipe e eu, mas o seu IBDE aqui, representando o IBDE. Vocês têm algum ponto a considerar, alguma mensagem, alguma comunicação a fazer? O que eu poderia dizer ao final é o seguinte: a transparência, relembrando a todos, aí é um dos 4 princípios da boa governança corporativa. Compliance faz parte também da boa governança corporativa. Se isso é importante para empresas de capital fechado, empresas de capital aberto que estão no mercado de capitais, é mais importante ainda. Por quê? Porque aí você tem um divórcio entre o capital e a administração mais marcado ainda. Você compra ações
você tem poucas informações sobre como o seu dinheiro está sendo gerido dentro da empresa. Então, são 3 temas intimamente relacionados e eu quero parabenizar aqui os colegas do webinar pelo aprendizado que eu tive e a você também, Felipe, pela brilhante condução do webinar. Desejar boa noite aí ao pessoal que está assistindo. Marisa, Marcos. Vamos lá. Primeiramente, complementando o que o Edmo falou, acho que a gente praticamente falou de todas as temáticas aqui que estão dentro do contexto da governança corporativa, dando ênfase a temáticas extremamente importantes nessa questão da compliance, na questão de gestão de risco, na questão de transparência, na questão de comunicação, e concordo plenamente com o que ele falou nessa última frase, que é essencial para qualquer tipo de empresa, e não é porque é empresa aberta ou porque a empresa ainda não está listada, ou se nem vier a ser, mas isso é a temática que todos precisam ter dentro da sua página. E eu queria agradecer não só a oportunidade aqui de estar com esses meus colegas aqui que foram brilhantes, não tenho nem o que falar, acho que foi uma turma muito bacana. Felipe, obrigada pela condução, Max, Vinícius e Edmo, gratidão por estarmos juntos e compartilhando aí deste tema aí que é de tanta relevância para a nossa sociedade. Muito bom. Quero também aqui, mais uma vez, agradecer o Felipe, o Edmo, a Marisa. Confesso que são aquelas oportunidades que, mais do que disseminar algum conhecimento, também é a oportunidade de aprender muito com vocês. Parabéns por todas as exposições e o Felipe pela moderação. Mais uma vez, parabenizar o IBDE pela iniciativa. Eu acho que são ações como essa que fazem a diferença e a gente tem muita alegria de saber que a gente pode ter compartilhado com isso de alguma forma, né? E eu acho que a mensagem final, se eu pudesse compilar tudo que nós falamos até agora, talvez o maior de todos os desafios do compliance é a batalha da comunicação, né? Novamente entrando lá naquele campo de Esparta e Atenas, falando da batalha, né? De que vale você ter o melhor programa de conformidade, os melhores estatísticos, o melhor monitoramento, ser o melhor compliance, se você não tem a capacidade de convencer o seu público interno e externo, no mais amplo sentido da palavra, do que você fez. Eu acho que, às vezes, a gente não dá a devida atenção para isso, mas é a mais pura verdade. É a batalha da comunicação. A capacidade que você tem de evidenciar, num tempo adequado, o que você fez, quando você fez, e assim vai. Eu fiz o que era certo, novamente, no limite das minhas atribuições. Tem outras pessoas aqui na instituição trabalhando comigo, mas isso daqui é o que eu fiz. Gente, obrigado. Marcos, espetacular. Obrigado a todos. Antes antes que a gente se despeça do público, mais uma vez, obrigado a vocês pelo tempo, pela paciência, pela preparação. Eu, em particular, vejo que o tempo é um dos ativos mais, a saúde, sobretudo, né? O tempo e a saúde são os ativos mais valiosos que eu possa, né, não só proporcionar à minha família, mas também a vocês, queridos, que eu tenho no meu círculo de amizade profissional e também pessoal. Aguardem vocês 3 minutinhos. Nós vamos, então, nos despedindo. Vamos tirar uma foto no final aqui. Nós vamos nos despedindo com o pessoal do canal. Agradecer a vocês pela lealdade até esses últimos minutos aí. Fiquem ligados no IBDE. Edmo, se você, na Conferência Presidente, quiser fazer alguma última consideração, nós temos outros ao longo dos próximas semanas e, por favor. A última consideração é no sentido de procurem conhecer o IBDE. Eu vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui. Conheçam o IBDE, visitem o website e se candidatem a participar dessa iniciativa entusiasmante que é o Instituto. Vamos encerrando, pessoal. Obrigado, até a próxima, então. Forte abraço a vocês.